invasores, realmente nós não somos invasores, nós entramos porque nós não tínhamos casa, não tem condições de pagar aluguel, e muitos, que nem o vereador Vano foi lá, pediu pra gente e até citou, se vocês não saírem, nós vamos chamar a lei. Nós estamos aqui para ajudar, então eu falei para ele, se você está aqui para ajudar a gente, então você deixa a gente nas nossas casas. Entendeu? Em qual momento eu falei na rádio, teve algum vereador que ajudou vocês? Não. Por quê? Porque nós não procuramos nenhum vereador. Ele esteve lá, falou muito para me julgar porque eu fui para a internet, porque eu fui para o Boca Quente. Fui sim, atrás do meu direito, do direito de todos. Muita gente tem medo de lutar com gente grande, mas eu não tenho medo não. Porque os jeitos que eles são, gente, eu também sou. Vamos investir todos. Tem muita gente sem condições, então não tem condições. Eles estão achando ruim porque tem sua casa boa, tem a sua casa boa, tem como deitar, tem uma cama para dormir, tem água, tem luz, e nós não tem não, porque nós pagamos o papel de luz todo mês para o outro, porque nós não temos porque isso aqui, quando a gente tem coisa, daqui a 4 anos não perde, a gente está no cidadão e nós estamos aqui para pedir por todo mundo. Eles não tem aqui falar, eles estão falando, e nós vamos voltar, para quem não tem casa, deixa. Eu tenho 3 filhos, porque eu tenho, a minha renda é o Bolsa Família. Já que você está aqui para ajudar, então me ajude. Vou pedir ajuda. Estou falando da questão do prefeito. O prefeito falou à tarde. Olha, falou à tardezinha, foi lá, colocamos a cadeira, ele se sentou, ninguém tratou ele mal, o dono também se sentou lá, botamos, todo mundo atendeu ele bem, e ele no final falou assim, que não era pai de todo mundo para a casa todo mundo, porque nem a luz dele, ele tinha quando não estava pagando. Viu? E? Pois não. Eu quero colocar aqui, se o prefeito falou isso, eu estava lá dentro do ouvido. Falou e eu estou testemunha. Eu não sei qual é a sua, mas eu quero dizer que eu estive lá, fui na sua casa, sentei, eu vi a verdade para você, expliquei a situação que vocês estavam no lugar, e que se aquela casa tivesse sido recebida pela prefeitura, eu era o primeiro a botar vocês naquela casa. Agora, caso não seja recebido pela prefeitura, infelizmente, nós não podemos fazer. Tá, mas o prefeito poderia fazer sim. Sabe por quê? Porque ele foi doutor geral do assessoria jurídica. Quem entrou foi ele. Tá aqui. Essa casa aqui é uma casa de juntamente com a justiça. O nome do presidente. De Palmeirinha, está com RG, não sei o que mais lá. Eu quero pedir. Doutor geral dos Santos, brasileiro, separado, tá tudo aqui, ó. Foi da justiça. Calma, senhor. Calma, pessoal. Eu quero, inclusive, pedir que eu sei que a casa é séria. E eu quero pedir, inclusive, ao nosso presidente, que esclareça. Porque o problema de você chegar aqui e dizer, foi o prefeito que botou o povo para fora. Nós sabemos que a verdade não é. Mas você não pode concluir, você não tem. Nós sabemos que a verdade não é. A verdade é que as casas estão no poder da construtora ainda. A gestão não pode ser polida por conta de uma coisa que não conheceu. Isso é uma parceria, a nova aqui ou não, uma parceria esclarecida, sabe? A parceria do governo do Estado com o município e sabe que tem que haver uma contrapartida do município. E tudo que fizer tem que haver uma contrapartida do município. Então, se querem a seriedade, tem que explicar para o povo a verdade. Nós não podemos aqui omitir a verdade. O povo tem direito à casa, tem. É preciso fazer um canal, é preciso fazer um canal.
Inclusive, nós estamos com 140 unidades para tentar resolver o déficit que ficou há anos parado. E para mim, há anos não veio uma casa popular. E no momento em que conseguimos uma casa popular, isso nós temos que bater palma. Porque nós estamos trazendo o Nobre Edil aqui, que é um pré-candidato a prefeito, não sei se já pronunciou. Eu tenho orgulho de ser seu colega, eu tenho orgulho de ser seu colega e quero dizer a verdade, como da Nobre Edil Joselma, a Nobre Edil Chinês, todos aqui temos que falar a verdade. Nós temos que mostrar isso aqui não é a democracia, não é prefeito que está pedindo isso. Isso é a construtora que está pedindo. E eu quero que todos aqui mostrem a verdade. Nós podemos aqui simplesmente deixar o texto sem enganado. A não ser que ninguém queira ser verdade. Se você para ficar enganado, aí tudo bem. Eu digo aqui, meu amigo, eu prefiro sofrer danos na feira do voto do que levar uma mentira para o meu povo. Eu prefiro que no dia das urnas vocês não votem em mim, mas que eu leve a verdade para vocês. Porque eu não vou continuar enganando o povo. Eu quero dizer também, vereador, que uma prova está aí. Você falou que era uma prova das ameaças não está aí. Eu quero só falar para Vossa Excelência que aí é a prova. Ele está dando a prova aí. Pode falar, Simone. A palavra de Simone. Quando chegou lá, até o vereador não falou. Em cada casa tem um caso. Eu sou pobre, mas eu penso, eu sou digna. Porque eu não fui pensar só em mim. Eu fui pensar em todos que estavam comigo. Eu falei, pra você resolver o meu caso e não resolver o dos outros, não precisa resolver o meu caso. Entendeu? Eu falei pra ele, dentro da casa que eu tava, e ele não disse que me mentira não. Porque tinha gente comigo e ouviu quando ele me falou. E o doutor Geraldo falou sim. E eu tenho prova como ele falou, porque até um ser vergonha, que eu digo assim, falou que nós éramos tudo bando de vagabunda, que nossos maridos estavam tudo roubados, e chamou nós de vagabunda. Porque não se preocupe não, doutor Geraldo, que quem invadiu aí foi a vagabunda. Entendeu? Nós somos vagabundos, mas nós temos nossos maridos e nossos filhos não precisam estar em ambiente. Que nem falou, e o prefeito não bateu o nome dele. Não se preocupe não, vai sair todo mundo. Porque chegou lá, não foi nem o engenheiro, foi o filho do engenheiro que chegou lá de manhã. Vocês ainda estão dentro da casa, pois vocês vão sair. Porque se vocês não saírem, nós vamos trazer a força tática e vai sair rebolando tudo fora. Eu disse, se rebolar uma cadeira velha minha fora, vai ter que me pagar uma mesa nova. Agora tá aí a população. A maioria são revoltadas sim, entendo, porque todo mundo fez seu cadastro. Mas quando a pessoa foi fazer o cadastro, que nem eu exclusivo, disseram pra mim que eu tinha herança. Sabe qual foi a minha herança? A herança que minha mãe deixou meu pai alcoólatra, bêbado que nem todo mundo conhece. A carga pra nós carregar, uma casinha de tijolo de 2 cômodos que quem mora é a minha irmã. É uma herança que não vale R$2.000, nós vender e botar nossa irmã pra fora e ganhar cada um R$50, vai morar onde? É uma bela herança, né? Porque eu falei lá, foi lá no centro de treinamento e disseram pra mim que a sessão de cadastro tinha acabado e que eu não podia fazer porque eu tinha uma herança de 2 cômodos. Você está com o processo na mão, você está notificado. Está se dizendo aí que a conta entrou na justiça aí. Foi o prefeito, justamente tá certo, ele entrou para tentar resgatar, para terminar essa casa, papapá. Mas eu quero dizer a você, que mediante isso, foi certo ter invadido, você é hipócrita de dizer que não está certo. Mas, se a sua necessidade foi maior, se faltou a conversa, você tem um apoio hoje da gente aqui. Não fui na vila, exatamente para não ter a conotação que a vereadora Joselma quer voto, porque se aproxima a eleição. Eu não trabalho desse jeito. E aí, em cima disso, você tem o apoio você não está errado. Levante a cabeça, o que você fez foi por isso porque você trabalhou, você falou
conjunto. E é pensando em grupo que a gente faz a diferença. O prefeito está errado e está errado. Precisava ter conversado com vocês melhor. Precisava ter